Agora são 7h27. Vamos falar sobre a aldeia indígena Guarani-Mbiá, lá no Jaraguá, aqui em São Paulo. Vamos falar aqui sobre a notícia, de que a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, Maria Cláudia Bedotti, sustentou a posição, manteve a liminar de reintegração de posse de uma área da construtora Tenda Negócios, ocupada já por Guaranis Mbiá desde o dia 30 de janeiro deste ano. Vamos falar com o Tiago Caraí Jecupé. Olá, Tiago, bom dia. Bom dia. Bom, Tiago, as pessoas que não entendem, da situação, dos índios aí do Jaraguá, pensam assim, olha, a construtora está numa área particular, é dela, por que os indígenas estão ocupando, acham que ela tem razão, que a construtora tem razão. Particular, é área particular, mas não é bem assim, né? Esse argumento que parece imbatível, né, Tiago, não é o que determina a lei em diversas legislações, não é isso? Exatamente. A legislação federal, na sua portaria interministerial 060 de 2015, determina que não pode haver nenhum tipo de especulação imobiliária a 8 quilômetros de uma terra indígena sem um estudo de impacto ambiental e sociocultural com componente indígena. Tem o componente indígena, né? Então, essa empresa, Tenda, quando ela fez o seu estudo fraudulento sobre os impactos ali na área onde que eles compraram, eles não consultaram a CETESB, não avisaram que eles estariam fazendo essa obra próxima a uma terra indígena, e não consultaram a FUNAI também, né? O único documento que eles tinham da FUNAI era um documento onde que eles compraram esse terreno e perguntaram se esse terreno estava dentro da demarcação da terra indígena ou não. E a FUNAI respondeu que não, que esse terreno não está dentro da demarcação, mas é vizinho, né? E aí eles começaram a se apegar a esse documento e usar da má fé para dizer que era uma autorização da FUNAI para que eles pudessem fazer o empreendimento. Também eles não respeitaram a Convenção 69 da OIT, né? A Organização do Trabalho de Genebra, que nos garante aos povos originários a consulta prévia de tudo aquilo que vinha trazer impacto dentro do nosso modo de vida tradicional, dentro da nossa comunidade. Agora também... Então, desculpe. Então a legislação federal ela não vem sendo respeitada, né? E até mesmo a Constituição brasileira, no seu artigo 232, onde o Ministério Público ele é considerado o principal representante na questão burocrática jurídica aos povos indígenas, não vem agindo como tal, né? Não vem defendendo os interesses da comunidade como deveria. Então nós estamos à mercê, né, de um governo aí, que vem, tanto o governo quanto o judiciário, que vem agindo de forma preconceituosa, né, e não atendendo a legislação como deveria. Nós não estamos aqui para impedir ou contra o progresso do Diruá. A gente só acredita que esse progresso do Diruá pode trazer a nossa extinção. E queremos que o município de São Paulo, que fez essa autorização para que seja cortado as árvores, para que seja feito esse empreendimento, negocie com a empresa uma outra área, né? Porque em São Paulo tem várias áreas já degradadas que pode ser construído esse empreendimento, e que nessa área onde eles cortaram já mais ou menos ali em média 500 árvores, que a gente possa fazer o reflorestamento como já vemos fazendo, e podemos ali construir um parque ecológico, um centro ecológico para a agrofloresta, para bioconstrução, permacultura, banheiro ecológico, bacia de evapotranspiração, criação de abelhas nativas sem ferrão. Então nós podemos fazer muita coisa naquela área ali, junto com a população, são espaços da população de gestão compartilhada. Ou, né, outro caminho, que é o que o nosso objetivo mesmo ali é que a Tenda ela respeite a legislação e faça o estudo, né? O estudo de impacto ambiental e sociocultural com componente indígena, que diz a legislação, que aí vai ser provado que, com os termos técnicos, que a nossa população ela corre risco de extinção
caso esse empreendimento venha a acontecer, né? Não Exato. todo o povo Guarani, mas sim o povo Guarani da terra indígena Jaraguá. Agora, Tiago, chama a atenção a posição dos órgãos públicos, né? A Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, né? Que também endossou, aprovou esse empreendimento, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, com Defate. Então, a participação do poder público, né? Autorizando esse empreendimento, você citou mais de 500 árvores, né? Eles cortaram 528 árvores, poderiam ser, inclusive, cortadas com autorização da prefeitura, com compensação ambiental com plantio de 549 mudas, né? Agora, como você já disse, né, Tiago, não existe compensação, né, que dê jeito para recuperar esse estrago todo que foi feito, né? Não, exatamente. E o estrago maior, o impacto maior, avaliado por nós e da nossa comunidade, é que esse empreendimento ele traz o risco de extinção, né, da Tecoaçu, que é a aldeia mais antiga, né, entre esse núcleo da terra indígena Jaraguá, é a aldeia mais antiga que temos. E as futuras gerações podem perder o nosso Nhanderecó, que é o modo de vida sagrado Guarani, e passar a não falar mais a língua, não entender mais a sua própria cultura. Porque hoje a gente vive já sobre o impacto da cidade muito grande, onde a gente tem que tentar viver um equilíbrio entre o Nhanderecó, que é o modo de vida tradicional Guarani, e o Diluarecó, que é o modo de vida capitalista do branco, do não indígena. E nós costumamos dizer que o não indígena, né, ele não tem palavra. A palavra do não indígena é o papel, né? Tanto é que vocês têm várias leis, né, até a Constituição, tem tudo que vocês têm que respeitar e a palavra não vale. O que vale é o papel. E mesmo com o papel, essa palavra não é levada para frente, né? Ela continua fazendo fogo. A única coisa que nós exigimos da empresa, das secretarias envolvidas, dos órgãos envolvidos, é que a legislação seja cumprida. Isso eles não querem fazer, não querem respeitar a legislação. E a gente percebe que o interesse de todos os envolvidos é o interesse financeiro, é o bolso. Então a gente não consegue acreditar que o judiciário ou que o poder governamental aí vai fazer alguma coisa a favor da gente, né? A gente só está vendo aí que está todo mundo interessado em dinheiro e ninguém interessado em deixar as árvores de pé. Exato. Agora, a gente sabe que teve uma repercussão internacional muito importante, né, o que está acontecendo aí na aldeia Jaraguá e ao lado, né, com esse empreendimento imobiliário, e a gente sabe do solo sagrado, né, que o indígena, né, reverencia. Vocês estão rezando, né, pelas árvores que foram derrubadas, e é difícil, né, a pessoa que não é indígena entender esse tipo de reza, não é isso, Tiago? Mas é muito importante para o equilíbrio da natureza, né? Exatamente, é uma cultura que deve ser respeitada, né? Assim como todas as outras culturas tem que ter seu respeito, e por mais que as pessoas não entendam, eu acho que quando a gente não entende, o mínimo que a gente deve fazer é respeitar. A juíza que determinou a reintegração de posse, ela disse que já foi mais que tempo suficiente para que a gente saísse de lá, que a gente tivesse feito alguma reza. Mas essa juíza, ela não é antropóloga, ela não é uma juíza que estuda a cultura guarani, e ela não é guarani, ela não entende a nossa cultura. Então, como é que um Diruá, um não indígena, determina como é que nós, guarani, devemos fazer os nossos rituais? Qual é o tempo que nós temos para fazer um ritual sagrado, né? A gente é baseado na chuva, no tempo, na lua, na própria natureza. Então, não podemos que o não indígena diga como deve ser feita a nossa cultura. E aí é onde que eu coloco para você que a gente vive esse desequilíbrio, né? Onde que a gente tem que viver a nossa cultura, mas com a influência do não indígena, dizendo como a nossa cultura deve ser tratada ou não.
É Exatamente. muito difícil a gente viver assim. E vocês continuam aí ocupando, então, a área? Continuamos ocupando, né, com a reintegração de posse já para ser cumprida, né, os advogados que estão nos apoiando de forma voluntária, entraram com um pedido para que essa reintegração de posse fosse suspensa, né, esse pedido foi negado, e quando esse pedido foi negado, a juíza, né, a polícia militar aqui da região, que conhece a comunidade, que já entende um pouco de como a nossa comunidade vive, eles marcaram uma reunião para quarta-feira, né? Porque na nossa ocupação nós temos muitas crianças, né? É uma ocupação onde está a nossa comunidade mesmo, ali, rezando, né? De forma tranquila, de forma pacífica. E aí o comandante, ele pediu uma reunião com o Conselho Tutelar, a FUNAI, o Ministério Público, o SAMU, todos os envolvidos para elaborar como que seria nessa questão da reintegração de posse, né? Até mesmo a comunidade iria participar dessa reunião. Mas a juíza negou, né, que tivesse interesse que essa reunião aconteça e insistiu para que a polícia militar faça, né, a reintegração de posse de forma imediata, sem ao menos um diálogo, porque se tiver, né, esse diálogo, até mesmo ali no batalhão, nós vamos poder mostrar para a polícia, para a tenda, o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, e que uma hora nós vamos sair. Nós só estamos respeitando a natureza e todos os ensinamentos que nós temos. Nosso interesse não é morar naquela área, até porque nós já estamos cansados de ficar ali, vendo tanta árvore caída, tanta árvore morta. E quem comprar, né, qualquer tipo de apartamento ali, saiba que vai estar morando no cemitério de árvores, no cemitério da fauna, né? Nós enterramos diversos animais mortos que nós encontramos ali, né? Por Eu exemplo? acho que... Por exemplo, passarinho. Passarinhos, cobras, né? A gente achou gambá morto, abelhas nativas, né? Aqui na aldeia a gente cria abelha nativa sem ferrão, né? Para fortalecer o meio ambiente. Várias abelhas que já tinham sumido aqui da região, nós começamos a criar na aldeia para essas abelhas voltarem, né? Para que a gente possa ter alimento, para que a gente possa ter primavera. E essas abelhas estavam se espalhando já na região, e ali na área onde foi cortado ali mais ou menos 500 árvores, a gente encontrou as abelhas mortas. Mas uma coisa também que eu quero dizer para vocês, quando nós Guarani fala que a tenda, né, iria cortar 4.000 árvores, isso foi o que a tenda, né, falou para nós Guarani, né? Se eles mentiram, é um problema deles. Mas quando eles entraram na terra Guarani no final de dezembro e no começo de janeiro, eles vieram falando para nós da comunidade que nós teríamos que aceitar, né, essa obra que ia acontecer ali, porque eles já estavam com todos os licenciamentos, inclusive com uma autorização da FUNAI, para fazer esse empreendimento. Ele estava isento de qualquer estudo, né, para que esse empreendimento acontecesse, que eles iriam fazer 5 torres, e na verdade quando a gente olhou no processo agora, são 6 torres que eles iriam construir. Quando eles falaram que era 5 torres, eles falaram que era para 800 moradores, 800 habitantes no máximo. E aí também agora no processo que a gente olhou da construção deles, é para 800 apartamentos, 880 apartamentos. Então eu acho muito difícil que more só uma pessoa por apartamento e que 80 apartamentos não more ninguém também. Então, Perfeito. mais uma vez, eles mentiram para nós. Eles falaram que tinha autorização para cortar 4.000 árvores, né? Que a gente ia ver eles derrubando 4.000 árvores, mas não era para a gente, né, fazer qualquer tipo de situação, porque teria dentro desse terreno uma área que eles estariam cedendo para a prefeitura de forma compensatória, e ali a gente poderia construir uma escola para a aldeia, porque a escola da aldeia está precária, né? Eles começaram a insistir, né, para a gente aceitar esse crime ambiental, para que eles pudessem construir a escola ali para que a aldeia usasse, né? E nós falamos que não poderia ser dessa forma, que deveria ser feito o processo que a legislação obriga a ser feito.
Perfeito, Tiago. A gente agradece aqui a sua participação e vamos continuar aí acompanhando o caso para saber qual vai ser esse desfecho aí ao lado da aldeia Jaraguá, no Pico do Eu Jaraguá. poderia só deixar um recado? Pois não. Eu gostaria que a população que está ouvindo essa mensagem né, deixe de acreditar nas mentiras que estão sendo faladas, que deixe o preconceito de lado e que venha somar conosco nessa luta, porque essa luta não é só do povo guarani, e sim de toda a população monções. Nós estamos lutando para que essas árvores não sejam derrubadas. Os últimos remanescentes de Mata Atlântica, da mata contínua do Pico do Jaraguá, não seja devastado, que os animais silvestres que ainda tem na nossa área, lobo-guará, né, os cachorros do mato que ainda tem, para que eles não sejam extintos da região, assim como as abelhas estavam sendo extintas e nós protegermos. Muito Eu bem. peço que a população venha somar com a gente nessa luta. Com certeza. Tiago, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você e para todos aí da aldeia Jaraguá. Um grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Falamos aqui com o Tiago Caraí Jecupé, uma das lideranças indígenas ali da aldeia de Jaraguá.